Ok, nós passamos a falar ao vivo agora. Hoje é a última entrevista da série de 8 encontros com os 4 candidatos a prefeito de Varginha. Uma iniciativa inédita do Blog do Madeira e jornal Folha de Varginha. Pela primeira vez foi feita essa série de entrevistas ao vivo com candidatos ao cargo de prefeito da cidade. O último entrevistado é o atual prefeito, Dr. Eduardo Carvalho Corujinha, do PT. Boa noite, candidato. Boa noite, Madeira. Estamos aí para conversar mais um pouco com a nossa cidade, com a nossa população, e vamos lá. Bem, lembrando que o internauta pode fazer suas perguntas que passarão por uma triagem dos conselheiros do blog. Hoje estamos com o coronel Milton Oliveira Costa, Dr. Luiz Henrique de Souza Pinto e professora Lídia Braga Foreste. Também acompanham essa triagem das perguntas os assessores do candidato, jornalistas Anderson Perrota e Marcela Carrato, e a coordenadora de campanha do Dr. Eduardo Corujinha, Paula Andréa Direne Ribeiro. Agradecemos os patrocinadores, Grupo Coutinho, Graf Adesivos, Santé Cosmética, Via Cabo TV, Jetcom Engenharia e a empresa Forfan, em nome dos empresários Gilberto Ebst e Marcelo Dominguito Ribeiro. Candidato, na primeira passagem do senhor aqui, na primeira entrevista, era começo de campanha, aquela coisa toda. Agora a campanha já está praticamente no final, faltam poucos dias para a eleição. Como é que está a rotina agora? É uma rotina muito intensa. Logicamente, todos sabem, nós temos a nossa agenda também de prefeito, ela se desdobra em todos os momentos em função de compromissos também, de visitas, de caminhadas, de passeatas. Inclusive hoje nós estamos indo para um outro bairro, né, fazendo com que a gente receba essa energia vindo das ruas. Isso nos motiva principalmente nessa reta final e estamos muito felizes, e daqui a pouquinho o pessoal que mora no Eldorado vai poder ter a oportunidade de nos dar um abraço e a gente bater um papo. E é assim que está sendo a nossa rotina, muito intensa, mas muito motivante, porque esse calor das ruas é incomparável e nós sempre motivamos, principalmente nessa reta final. Bem, vamos passar então para as perguntas dos leitores, dos internautas. A primeira pergunta é de Matheus Viana Klepf, equipe do Blog do Madeira e Folha de Varginha. A pergunta: acompanhando os programas eleitorais e o debate promovido pela TV Alterosa, o senhor cita muito o esporte, o futebol, elucidando com vigor a participação do Boa Esporte Clube e sua atuação em nossa cidade. Também ressaltou em sua fala a vinda de times da primeira divisão para jogar na cidade, como aconteceu o clássico entre Cruzeiro e Vasco. Caso ocorra sua reeleição, quais são suas propostas para continuar promovendo estes eventos em Varginha? E quais são as iniciativas esportivas em vista da Copa de 2014 e as Olimpíadas em 2016 para motivar os atletas vargienses? Matheus Viana Klepf, estudante de filosofia. Bom, muito bem, Matheus. Essa pergunta, hoje, as pessoas que estão acompanhando a mídia podem observar que está havendo um processo, inclusive de peneira, lá na CEMEL, fazendo com que as categorias de base do Boa, como Sub-20, que inclusive vai começar o Campeonato Brasileiro de Sub-20, e aí começa as categorias menores, Sub-17, inclusive fazendo uma grande parceria com a CEMEL. Esse é o nosso projeto para o ano que vem, para o próximo mandato, com a permanência, lógico, do Boa aqui, em função da nossa recandidatura e também reeleição. Quero deixar claro que esse projeto, envolvendo trazer esses times da primeira divisão para cá, Madeira, tem, logicamente, uma parceria direta com o Boa Esporte Clube, em função da boa relação que ele tem por ser um time da Série B. Inclusive, o caso do Boa, ele oferece jogadores para os times da Série A, e muitas dessas negociações têm por base ter jogos aqui em Varginha. Isso é um dos exemplos. Outros exemplos é que estamos disputando, por exemplo, a vinda do Cruzeiro e Vasco para cá, como nesse próximo sábado nós estamos trabalhando com a questão do Cruzeiro Internacional, também um jogo da Série A, uma coisa inédita em Varginha. Nós temos a perspectiva de cada vez mais expor a nossa cidade no cenário nacional. Vale lembrar que no Campeonato Brasileiro nós estamos disputando a vinda desses jogos do Cruzeiro
com cidades como Juiz de Fora, cidades como Uberlândia, Ipatinga, Sete Lagoas. Então essa é uma grande conquista que nós tivemos. E a próxima etapa, em relação a sermos subsede da Copa do Mundo, e o grande objetivo nosso é estimular os empreendedores locais no ramo hoteleiro, no ramo de comércio, no ramo de restaurantes, e hoje eles estão agradecidos e isso não pode acabar. Pergunta do leitor Carlos Otávio, ele lembra que o novo terminal rodoviário aeroviário do aeroporto de Varginha foi inaugurado semana passada com promessa de entrar em funcionamento dia 17, mas não o aconteceu. O antigo terminal continua funcionando. Segundo a administração do aeroporto, o novo terminal deve entrar em funcionamento em meados de outubro. Eu pergunto o motivo. Olha, gente, tudo que nós fazemos, principalmente nesses momentos onde há uma necessidade de uma adequação de espaços físicos, precisam ter metas a serem cumpridas. Quando nós fazemos toda essa participação, inclusive com os empresários locais que tiveram lá no terminal para comemorar aquele momento que é importante, inclusive para os funcionários da prefeitura, tem também outras fases a serem concluídas. O mesmo exemplo que a gente observou foi na questão da própria UPA. Quando houve a inauguração da UPA, ela teve também alguns dias de adaptação em função de alguns critérios técnicos que precisam ter, inclusive em parceria com a TRIP, que agora está se envolvendo. Houve uma grande negociação entre a TRIP e a Azul e eles querem um novo layout. É nesse sentido que a gente quer que, a partir do momento que seja ofertado toda aquela exposição de balcão e também daqueles critérios de segurança que é exigido pela ANAC, parta para esse momento. Então eu quero que vocês fiquem tranquilos que há uma expectativa, inclusive nossa, nesse sentido, mas precisamos vencer essa primeira etapa para outras questões envolvendo a parte de tecnologia e segurança aérea tivesse concluído. As perguntas ainda podem ser feitas por SMS para o telefone 35 9173 4769, por e-mail para eleições2012@blogdomadeira.com.br ou para os perfis do blog no Facebook e no Twitter. A outra pergunta do leitor: os telefones da prefeitura ficaram cortados por mais de 15 dias. A energia elétrica da prefeitura quase foi cortada quarta-feira passada, dia 19. O que o senhor pretende fazer para que coisas como essas deixem de acontecer na cidade? Bom, então temos que dar a informação correta em relação à operação de prestações de serviço, não só como da energia, como também da telefonia, inclusive na questão da água. Existem várias conquistas que nós tivemos nesse período e quero deixar claro, usando essa comparação, que sistematicamente há uma negociação, não só com as operadoras de telefonia, até para que a gente detecte as situações de abuso de alguns setores, não só na questão de abuso, como também de readequação de uma questão técnica. Quando eu falo em relação a esse exemplo, como a água, nós temos que dar um exemplo também em relação à conta de água. Como que é um grande exemplo também para as pessoas entenderem. Existe, em relação à conta de água, uma migração uma dedução de valores, e hoje nós atingimos 50% de dedução da nossa conta de água em função de ter um débito automático com pagamentos sistemáticos, com débito automático, e isso é um grande benefício que a gente tem para a cidade, em função de diminuição da conta da prefeitura em 50% na questão da água. Esses exemplos que foram dados, como na questão da telefonia, houve uma grande adequação, principalmente de setores, até pela expansão que nós temos de serviço, e é necessário também trabalharmos a correta utilização desse serviço, principalmente pelo funcionalismo público, inclusive da própria comunidade, porque a gente observava em algumas situações o uso indevido pela própria não só do funcionalismo, em alguns casos, como alguns abusos, e é por isso que nós estamos nos readequando a esse processo. Na pergunta, o leitor ele afirma que os telefones foram cortados por falta de pagamento. Então, confirma isso? Eu não confirmo dessa forma, eu quero só afirmar para vocês que as pessoas que estão nos ouvindo têm que entender que na própria Prefeitura de Varginha, em vários setores,
principalmente na questão administrativa e também na área de educação, também na área de saúde. Isso não pode ocorrer. Existem outras situações, outras formas de fazer esse contato, principalmente com o setor de ramais, envolvendo interação com empresas para adequar novas linhas, principalmente de PABX, e houve algumas adequações nesse período. Outra pergunta do leitor Barry Charles. Ele quer saber se para 2013, caso o senhor seja eleito, se tem algum projeto para retomar a Feira da Paz. Olha só, Barry, nós até já conversamos muito sobre isso, é um tema muito contemporâneo, muito importante para que as pessoas lembrem também como era o processo da Feira da Paz. A Feira da Paz, ela tinha como objetivo principal, no seu início, na sua origem, o benefício de várias ONGs, de várias instituições de caridade que utilizavam da Feira da Paz para redistribuir aquele lucro, ou aquele, talvez não era tanto lucro, né, porque existia outros custos em feiras. E essas feiras, quando o poder público ele encabeça, nós também não podemos expor a nossa população, principalmente essas instituições de caridade, em riscos, que era a filosofia inicial. Hoje, nós amadurecemos essa experiência, principalmente com profissionais como você, que tem know-how sobre isso, e faça com que a gente possa exigir, inclusive de artistas que vêm de fora, uma contrapartida daquele show para nossas instituições, como a Prefeitura já faz. A Prefeitura ajuda muitas instituições de caridade, não só com aluguéis, como também com a disponibilidade de utilização de espaços públicos, e nesse sentido nós vamos continuar. Vale lembrar que o nosso objetivo sempre é priorizar as pessoas mais simples e mais humildes. Grandes eventos como o Natal Solidário, como também o Réveillon da Paz, são modelos que têm que ser incorporados pelos empreendedores da parte de shows, como você, Barry, para que a gente possa mesclar e fazer esse trabalho em conjunto, não havendo nenhum risco para a Prefeitura e principalmente para as instituições de caridade. Então nós somos parceiros, sim, principalmente na captação de recursos externos, seja através de emendas, seja através de lei de incentivo à cultura, não só municipal, como também federal e estadual, que estamos muito antenados nesse sentido. O senhor está dizendo então que existe a possibilidade de criar um formato da Feira da Paz entre a iniciativa privada e a Prefeitura? Sem dúvida nenhuma, esse é o nosso incentivo, essa é a nossa sugestão, logicamente sempre recebendo essas sugestões de quem entende do assunto, de quem faz grandes eventos, como o Barry faz, e isso é muito importante para a cidade, não só para trazer turistas, trazer consumo, mas também esse recurso que vem para Varginha, ele não pode sair para cá sem que tenha o benefício para as instituições, que era a origem da Feira da Paz. A origem inicial dela era essa, era beneficiar as instituições carentes. Hoje nós não podemos correr o risco dessas instituições, numa possibilidade de uma chuva torrencial ou alguma coisa, ela ter risco de não ter a sua arrecadação, ou pelo menos pagar o que ela gastou na questão dos seus refrigerantes e salgados, que é uma das formas de gerar lucro e que a Prefeitura é parceira nesse sentido. Perfeito. Doutor Adilson Rosa, como o senhor pretende equacionar a questão de vagas hospitalares, né? Já que com a inauguração da UPA e a proximidade de funcionar o SAMU, como pretende fazer com a questão de leitos comuns e de CTI, atender essa demanda que está reprimida? Doutor Adilson diz que em todos os locais onde se instalam esses serviços, como UPA e SAMU, surge esse problema de vagas. Bom, é importante, doutor Adilson, colega médico, vereador, nós darmos a informação, porque nós estamos trabalhando com esse projeto SAMU com a informação correta sobre ele. Quando o projeto SAMU é implantado numa região, e agora todos os projetos SAMU são regionais, e Varginha será uma sede, ele tem como recursos novos, inclusive para dobrar esse número de leitos, principalmente de UTIs, e triplicar o número de leitos hospitalares. Essa é a filosofia do projeto SAMU. O projeto SAMU, e aí a preocupação do Dr. Adilson até procede em determinados, sobre uma certa interpretação, mas o projeto SAMU regional, Madeira, ele também contempla o número de leitos dobrados e triplicados em outras cidades polos.
inclusive Poste Caldas, Pouso Alegre, Itajubá, Três Corações, enfim, todas as cidades polos. Mas a central desse projeto SAMU é Varginha. Isso faz com que a gente aumente em torno de 250 novos vagas de trabalho, não só na área médica, como também na parte operacional. O projeto SAMU, ele implica sim em dobrar o número de leitos de CTIs e também o número de vagas nos hospitais. Por quê? Porque esses pacientes, principalmente os pacientes politraumatizados ou mais graves, eles têm que ser recebidos numa instituição com portas abertas, como aqui em Varginha, a UPA, o pronto atendimento lá do Bom Pastor e também do Hospital Regional na parte de cirurgia cardíaca, que é uma das grandes metas nossa. Por quê? Porque o SAMU pega os casos mais graves nesse sentido, mas as outras cidades também vão ser contempladas pelo projeto SAMU, abrindo vagas nesses hospitais de cada cidade, lógico, e também não sobrecarregando só o município de Varginha. O custo desse projeto hoje é em torno de 9 milhões de reais por mês, cotizado entre o governo federal, o governo do estado com 25% e os municípios da nossa região, que são 153. Então eu acho que é um grande pioneirismo da cidade de Varginha ser a sede do SAMU. Então eu entendo a pergunta, mas quero explicar que esse projeto contempla as grandes cidades polos, cada um com a sua responsabilidade micro-regional. Candidato, a pergunta do leitor João Gualberto Teixeira de Matos. Nós, moradores do Jardim do Sapo e imediações, pedimos providências quanto à invasão da praça por mendigos, alcoólatras e drogados que tomam banho, fazem suas necessidades fisiológicas, incomodam quem passa por ali e até cenas de sexo grupal em plena luz do dia no coreto da praça, e sem nenhuma intervenção sendo tomada por nossas autoridades constituídas. Quer saber o que seria feito por parte do município? Olha, nós temos essa situação, como é que chama o ouvinte? João Gualberto. João, o que nós temos que comentar, não só na Praça Jardim do Sapo, como também em toda a cidade, é a contínua participação dos serviços sociais que nos auxiliam, principalmente da parte da prefeitura. Muitas pessoas não sabem, e aqui nós estamos aqui para falar, em relação às rondas que são realizadas através da nossa Secretaria de Assistência Social, em parceria com os CRAS. Logicamente, precisamos sempre do apoio da Guarda Municipal e ela é uma grande parceira nesse tipo de ação. Precisamos sim da participação da comunidade para que ela possa também nos auxiliar nas indicações pontuais. Logicamente, isso precisa ter até uma ocorrência nesse sentido para que a gente possa monitorar. Esse é o pedido que nós tivemos também da Polícia Militar. É importante que as pessoas saibam que a Polícia Militar é uma grande parceira da Prefeitura, sim. Ela precisa aumentar a sua participação nessas rondas, sempre em parceria com o município. E em breve, ainda esse ano, estamos trabalhando com a questão do vídeo monitoramento, detectando situações de risco, não só nessa praça, como em outras regiões da cidade. O mais importante é que nós continuemos fazendo as nossas ações sociais, dando oportunidade, principalmente nessas casas de apoio, que a Prefeitura é grande parceira em várias dessas casas de apoio, e fazendo a integração com outros municípios. Porque, infelizmente, nós já tivemos situações de ter mendigos ou pessoas com esse problema, muitas vezes de alcoolismo, que não são daqui de Varginha. Então precisa, e vamos continuar fazendo isso através de um processo de migração, identificando a localidade, a família dessas pessoas, para poder, inclusive, ter o apoio dela quando esse paciente, ou melhor, eu falo paciente porque acaba sendo paciente em várias situações, eles precisam retornar para o seio da sua origem. Esse é um grande problema da sociedade, não só de Varginha, mas estamos muito atentos a isso e queremos continuar e ampliar essas parcerias com a sociedade. A gente agradece, João, a tua sugestão. É uma característica aqui das entrevistas, quando nós fazemos entrevista com, no caso, o candidato à reeleição, atual prefeito, e o candidato Antônio Silva, que já foi prefeito, é comum as perguntas dos leitores se referirem à atual administração e também à antiga administração do outro candidato.
é até uma forma do leitor e eleitor ele avaliar a administração e a partir daí se decidir pelo voto. E nós temos aqui outras perguntas também da atual administração. Dr. Armando Fortunato, ele pergunta por que não foram concluídas obras como o Memorial do ET, o Ginásio do Melãozinho e o Parque Boa Vista. Bom, o Dr. Armando deve saber até que, além desses exemplos, nós tivemos inúmeras outras obras numa captação de recursos federais, principalmente, como nunca ocorreu aqui em Varginha. Tanto na questão do que até nem chama Melãozinho, seria até um problema, porque o ginásio municipal, existiu até um desejo do nosso ex-prefeito Mauro de fazer uma homenagem ao Targino, né? Valias, que todos sabem a importância do Targino no cenário não só do jornalismo, como também no cenário esportivo. Então é uma homenagem ao Targino. Eu faço essa correção porque há acho que um abuso, né, de chamar o ginásio municipal de Melãozinho. Eu quero inclusive que as pessoas que passam ali, e inclusive o Dr. Armando, para ver a fase que está, que é uma fase de cobertura. Logicamente essas fases, inclusive a próxima fase, que é de fechamento, com recursos de R$2 milhões, já aportado pela emenda do deputado Odair Cunha, para que a gente não faça a utilização do recurso municipal em função das nossas prioridades com os recursos puramente municipais. Na questão do Memorial do ET, nós queremos, e já falamos isso em outros momentos, queremos que as pessoas possam entrar no departamento de licitação da Prefeitura para ver em que fase nós estamos nesse sentido, para retomar, e já disparamos esse processo para um novo processo licitatório, em função da empresa que ganhou a licitação na época ter, no meio das suas ações, pedido de extrato, em função dela ter colocado um valor muito baixo e não cumpriu as suas metas. E hoje estamos totalmente amparados, inclusive de forma que as pessoas possam ir lá e ver em que estágio isso está. E o que eu comento em relação ao Parque dos Dinossauros, é isso que foi a próxima pergunta? Parque Boa Vista. Parque Boa Vista. Não só o Parque Boa Vista, como também outros parques, com parcerias de emendas parlamentares, é uma grande meta nossa fazer com que esses parques, quando eu comentei do Parque dos Dinossauros, porque eu quero comentar sobre a captação de recursos para grandes obras de manutenção desses parques. Eu quero dizer que a participação da comunidade, principalmente no Parque Boa Vista, pode observar também algumas ações envolvendo todo o sistema de drenagem daquela região, de captação, inclusive de minas que tem naquela região, e é um desejo que a gente viabilize não só esse parque, como os outros, em função da sua prioridade e da sua beleza. Rafilis Lacerda, o candidato quer falar mais sobre essa pergunta? Eu quero o Parque Boa Vista. É porque eu não lembro qual que era a pergunta. Memorial do ET, o ginásio e o Parque Boa Vista. Então, o Parque Boa Vista. E o Memorial do ET. Então, o Memorial já disse, e do ginásio também. Rafilis Lacerda. Corujinha, estava assistindo o jogo entre Boa Esporte, Grêmio e Barueri na TV. Aquele jogo que o Boa ganhou por 2-1. E o narrador disse que o Boa já está de malas prontas para Ituiutaba novamente em 2013. Temos também reportagens de que o campo deles vai estar pronto em 2013, ano da volta. O senhor tem conhecimento dessa reportagem e da fala do narrador? O Boa fica ou não fica em Varginha? Bom, é Rafilis? Rafilis Lacerda. Então, Rafilis, o que nós queremos deixar claro e que as pessoas precisam ter a informação correta também, que não é a primeira vez, e não só nesse momento, mas desde o ano passado, já havia divulgação por alguns veículos de imprensa sobre esse assunto. Muitas vezes, e vocês viram eu fazer isso, eu ficava indignado com esse tipo de informação, porque as informações ali eu nem as viam como maldosas, até porque esses jornalistas nem têm o dia a dia nosso aqui. Eles têm as informações que saem, às vezes, eventualmente, também lá na cidade de Ituiutaba. Eu quero que as pessoas façam o contato em Ituiutaba para que elas possam ver em que estágio que está essa questão da construção do ginásio. A infraestrutura que nós damos em relação às parcerias, como a própria prefeitura em relação ao ginásio, é fazer com que os profissionais dessa área, como é a equipe do Boa,
eles tenham liberdade total de fazer, até pela sua experiência, todo esse interlaçamento com os grandes times da Série A e da Série B. Então, o que eu quero comentar sobre essa notícia que foi vinculada na Sport TV, logicamente eu fiquei sabendo, porque eu acompanho desde que eu consiga, né, todos os jogos do Boa, não só pela rádio como pela TV. Eu quero deixar claro para vocês que a própria diretoria do Boa se compromissou comigo, fazendo com que o Boa fique aqui em Varginha, por entender que o nosso projeto retribui todo o carinho e o profissionalismo nesse sentido. Então eu quero deixar claro para vocês, gente, que o Boa, ele fica aqui em Varginha, independente se tiver um outro estádio. Agora, precisa que essas cidades tenham outro estádio, porque venha alguém aqui que não é apaixonado pelo futebol, que não apoia o futebol, que na época onde teve a oportunidade de poder ajudar as equipes, não fizeram a contento. Então eu acho que essas opções, elas têm que ocorrer mesmo. Quando eu assinei o contrato do Boa, eu assinei por 2 anos, porque estava dentro do meu mandato, demonstrando a minha preocupação e a minha responsabilidade, não só com o Boa, como também pela população. Então eu me comprometo aqui a assumir todas as ações que eu tive com o Boa para o próximo ano, fazendo com que ele ambicione não só a Série A, como também criar raízes com as categorias de base, e nós o fizemos essa semana, uma grande peneira, como eu disse no início, enraizando o Boa na nossa cidade. Mas o Boa fica se a gente puder ser reeleito. Everton Vitor, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade e a forma que o blog vem acompanhando as eleições, ajuda o eleitor a fazer sua escolha consciente. A pergunta: as ruas da cidade estão cheias de buracos. Qual o critério utilizado pela prefeitura para disponibilizar verba para asfaltar o pátio de uma empresa privada, sendo que é vedado em época eleitoral a utilização da lei que amparou essa ação? Bom, é importante nós deixarmos claro que há uma lei, essa lei 3.498, que apoia muito as empresas, não só na questão dessa situação do asfalto, como também outros tipos de incentivos em relação à disponibilidade de área, enfim. O grande objetivo nosso é estimular a micro e pequena empresa. Há sempre um mito que fala que as prefeituras, no caso Varginha, ela prioriza as pessoas de fora, as empresas de fora, e não prioriza as empresas locais. Eu quero deixar claro que nós estamos muito tranquilos nesse sentido, até porque há um agendamento, há uma cronologia de realização de obras, principalmente para pequenas e médias empresas, envolvendo essa liberação dessa lei. E do ponto de vista das ações que estão sendo feitas num determinado bairro, esse bairro, naquele momento, por uma questão até operacional, e se essa empresa está naquele espaço, não há nenhum tipo de problema nesse sentido. Nós queremos deixar essa transparência aqui evidente. Não seria nesse momento, depois de 4 anos de uma dedicação integral à prefeitura, que nós queríamos criar qualquer tipo de dúvida na população. Basta que ela possa recorrer a esse projeto de lei, ver essa lei e que ela nos ampara totalmente. Luiz Trombini, prezado candidato, atualmente em Minas, somente os aeroportos de Confins, Pampulha, Uberlândia, Uberaba e Montes Claros são reconhecidos oficialmente pela Infraero, seja na divulgação de aeroportos mineiros no site da estatal, bem como na divulgação em tempo real da situação dos voos que atendem os citados aeroportos. O que falta para o aeroporto de Varginha ser incluído nesse tipo de divulgação oficial da Infraero? Se existe alguma previsão de quando isso poderia ocorrer? Luiz Trombini. Luiz, boa pergunta, até para que as pessoas entendam como funciona essa questão do gerenciamento de aeroportos. A Infraero, que foi bem lembrado aqui para você, ela não gerencia a administração do nosso aeroporto. Esse gerenciamento é uma parceria público-privada, onde faz com que a gente consiga, inclusive, administrar, Madeira, essas taxas de embarques. Queremos tranquilizar todas as pessoas que é importante ter esse tipo de discussão aqui, para que
hoje, nessa parceria público-privada, que é a administração do nosso aeroporto, faça com que as nossas taxas de embarque sejam infinitamente menores do que são praticadas. É lógico que o estágio, o desejo nosso é transformar o nosso aeroporto num nível maior para ter maiores aviões maiores, também aviões de carga, que é um grande objetivo e uma grande meta, e estamos conseguindo. Aí sim nós vamos avaliar ou não a participação gerencial da Infraero nesse momento. No que nós estamos trabalhando hoje, a Infraero ela não é a gerenciadora do aeroporto, por isso essas taxas são menores. Perfeito. Prezado candidato, gostaríamos muito, caso o senhor seja reeleito, de vê-lo criando e nomeando a sua equipe de governo para os próximos 4 anos. Temos uma grande simpatia pelo senhor e gostaríamos de vê-lo imprimindo na gestão administrativa da Prefeitura de Varginha a sua personalidade, o seu modo de governo com pessoas novas e competentes. Isso é possível ou deverá continuar a mesma equipe de governo do saudoso Mauro Teixeira? Agradeço pela oportunidade de poder participar da entrevista. Cláudia Garcês Praxedes. Então, Cláudia, boa pergunta e boa sugestão, e até agradeço o carinho da forma como você fez a pergunta. Estamos passando por um processo contínuo de aperfeiçoamento. Não só nós, a mim, como uma experiência adquirida como secretário de saúde que fui, como vice-prefeito que fui e como prefeito que sou. Isso me deu muita experiência no intuito de poder dividir essa experiência com a sociedade, igual uma pergunta extremamente bem formulada, mas vivendo a realidade atual da Prefeitura de Varginha. Não podemos comparar a Prefeitura com 10 ou 12 anos atrás do que ela é hoje. E é natural, com uma nova composição de chapas, nova composição de partidos, nós naturalmente estamos num processo, primeiro, de passar por essa fase eleitoral. Segundo, o respeito às outras instituições partidárias que estão agregando, trazendo também novos nomes, e vocês podem ficar tranquilos que o objetivo nosso, até pelo estilo que você me citou, fico até feliz porque cada um, Madeira, tem seu estilo, e naturalmente eu respeito e agradeço todas as conquistas que nós tivemos nesses 3 mandatos com a nossa equipe. Eu quero deixar claro que uma coisa que eu sou e o que eu prezo é o reconhecimento, é a gratidão. Então eu quero falar aqui a todas as pessoas que comporam a equipe, não só do início do mandato do Mauro, como hoje, pela sua dedicação, pela sua entrega, pelo seu voluntariado, e é natural, numa nova equipe, com um novo governo, que haja uma oxigenação, não só de ideias, como também de pessoas, e isso sempre vai ser muito bem visto pela população, mas respeitando também a história de cada secretário, de cada um, que contribuiu muito porque hoje a cidade é. Certo, as perguntas agora apenas por torpedo SMS 35 9173 4769. A leitora Regiane Souza. Gostaria de saber do candidato o que será feito na área onde foi iniciada a construção da nova creche do Canaã. A obra foi iniciada em poucos meses, interrompida. Há alguma chance de a obra ser retomada? Restaram apenas a base de concreto e alguns vergalhões que, por sinal, ofereciam um grande risco de acidente. De acordo com a leitora, o local hoje serve de estacionamento para caminhões. Como é que chama? Regiane Souza. Regiane, um grande abraço, ótima pergunta, principalmente para os moradores daquela região. Temos que lembrar que hoje os modelos em relação às CMEIs, que são as nossas creches, né, que é os Centros Municipais de Educação Infantil, eles têm do governo federal uma planta geral, uma planta padrão, não só em relação a custos, como também em relação a tamanhos. Quando houve a iniciativa, naquele momento, de fazer uma creche, no caso foi uma iniciativa do Mauro em parceria com a paróquia ali daquela região do Canaã, não existia esse modelo hoje padronizado, inclusive esses modelos são com valores orçados, fazendo com que essa obra fique com valores muito menores, preocupando também com a questão do custo. Então é nesse sentido que a gente quer posicionar, que aquele espaço ele não contempla mais
o tamanho de uma creche modelo. Temos que fazer, e já estamos trabalhando, inclusive eu quero convidar as pessoas a conhecerem a creche que está praticamente pronta lá na região do Sagrado Coração. Aquele mesmo espaço vai ser utilizado também na creche do Damasco, na creche também do Jardim Estrela, na creche também do Bairro dos Carvalhos. Só estou dando um exemplo porque as pessoas precisam saber que esses bairros que eu já citei, inclusive tem recursos federais já reservados, mas num tamanho maior. Então, o que eu tenho conversado, inclusive pela gerência lá da paróquia, é que a gente possa utilizar um outro espaço, uma outra área, para ser disponibilizado para a própria paróquia, porque aquele espaço ali que hoje é utilizado da creche é da paróquia. E eles precisam não só daquele espaço maior, e nós vamos arrumar. Fazer ali não vai ser. Esse espaço, em função dessa justificativa, é em relação à creche. Mas existem outros espaços públicos que possam ser utilizados, melhor dizendo, existe aquele espaço público que possa ser utilizado para um outro aparelho público, não só como uma creche, como também uma central de abastecimento na questão do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos, é um exemplo. Também um núcleo dessa questão dos CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que não precisam de áreas tão volumosas, mas dão um destino numa área importante como é o bairro do Canaã. E ali no Canaã existe alguma outra área que está prevista para a construção da creche? Sim, olha só. As pessoas que moram ali no Canaã, naquela região, observam toda aquela ação que nós fizemos para fazer aquela canalização, ou melhor, o asfalto, a iluminação daquela avenida que vai ligar a IPTV, a Humberto Piso, e depois culmina lá naquela região da Avenida do Contorno. Todo o processo envolvendo loteamentos e as pessoas possam, inclusive, passar por lá, existe uma área institucional que é cedida para a prefeitura. Então, nesse sentido, que é um dinamismo muito grande de podermos, se nós não tivermos um espaço daquele tamanho que acopla uma creche, que é o desejo daquela comunidade, nós trocaremos imóveis em valores correspondentes, logicamente passando por uma avaliação do setor competente da prefeitura, que é o setor de planejamento, e teremos uma grande CEMEI, que é o Centro Municipal de Educação Infantil, antigamente chamado CRES. Pergunta da leitora Joana: gostaria de perguntar ao nosso atual e candidato a prefeito, Dr. Eduardo Corujinha, o porquê não lutou para manter os funcionários de anos que trabalhavam no Programa de Saúde da Família, profissionais esses qualificados que acabaram indo embora fazendo a vontade da promotora. Na opinião da leitora, o atendimento nesses postos foi afetado. De acordo com ela, está cada vez mais ruim. Pede que esclareça essa pergunta. A saída, Joana, a saída dos funcionários do PSF. Bom, Joana, você deve ter acompanhado, eu vejo pela precisão da sua fala, inclusive você citou com muita propriedade uma ação do Ministério Público nesse sentido. Todas as pessoas que trabalharam nas equipes do Programa de Saúde da Família sabiam que esse modelo de contratação foi através do Hospital Regional, e a interpretação do Ministério Público não foi da forma como nós imaginávamos, até porque esse tipo de modelo, em parceria com instituições não só filantrópicas, como também instituições privadas em outros pontos do Brasil, se fizeram de uma forma muito tranquila. Porém, nós estamos querendo acompanhar e não queremos ter nenhum problema em relação a interpretações de leis. Queremos seguir o que nos é imposto, logicamente, não só imposto, mas que haja uma discussão em temas tão relevantes como esse. Fizemos então um concurso público para que haja, de novo, uma retomada de uma interação desse profissional com a comunidade. Que o grande prejuízo que teve, e que a gente sente como médico, até porque eu que montei essas equipes quando fui secretário de saúde, foi na nossa gestão que começou as primeiras equipes de saúde da família, criando todo o envolvimento com a comunidade, tendo o perfil de cada profissional. Enfim, isso já foi. Agora nós estamos com uma outra linha envolvendo a questão dos concursos, até para seguir a lei, como é do meu feitio,
e se é assim que foi imposto, nós estamos fazendo para que não haja dúvida. Mas a população entende que esse momento é um momento inclusive de capacitação desses profissionais, envolvendo-os com a comunidade, e nós vamos ter ainda muitos benefícios com as equipes de saúde da família, que vão sair das atuais 18 para atingir próximo de 30 equipes de saúde da família. Temos que lembrar, Madeira, que esse modelo, que é uma ação preventiva, justamente para fazer o contraponto com todas essas conquistas que estamos tendo na área de emergência, leia-se UPA, leia Bom Pastor. Inclusive quero até aproveitar aqui, porque eu já escutei boatos que o Hospital Bom Pastor no pronto-socorro iria fechar. Isso é um absurdo, isso aí é contra tudo que eu defendo, mas nós queremos, na condição de médico, dar a orientação de que o pronto-socorro do Bom Pastor, ele tem a sua prioridade para politraumas, para grandes infartados, e é nessa linha que a gente quer direcionar a informação correta. Mas obrigado pela fala em relação às equipes de saúde da família, porque antes de 2001 não existiam. E os programas de saúde da família no governo federal, eles foram implantados em 1996. Se naquela época tivesse tido o início dessas ações, eu acho que nós estaríamos ainda mais avançados. Mas isso já foi, temos que tocar para frente. Saúde, a leitora Maritza Araújo pergunta quando terá médicos especialistas na UPA. Bom, Maritza, olha só, o importante é lembrar que a UPA, assim como o Hospital Bom Pastor no pronto atendimento, é uma área de emergência. Todo o suporte emergencial, ele tem como base o cirurgião geral, inclusive o cirurgião pediátrico, que dá suporte na UPA sim, e também a parte de neuro e a parte de pediatria. Isso é o que compõe normalmente o sistema de emergência de uma grande unidade de hospitalar emergencial. Quero lembrar, Maritza, que as especialidades, principalmente na parte de emergência, foi somente no nosso governo, quando eu fui secretário de saúde, que nós começamos a custear os plantões de sobreaviso. Isso nunca foi custeado e em 2001 para cá houve esse custeio exclusivamente por parte da prefeitura, reconhecendo a importância de dar ao profissional médico essa condição, inclusive de motivação nessa área. Quero deixar claro, Maritza, que quando nós citamos aquela pergunta do Dr. Adilson em relação ao projeto SAMU, é nesse recurso novo, que são 9 milhões de reais por mês, logicamente não só para Varginha, mas para toda a região, tem como objetivo não só dobrar o número de leitos de UTIs, que nós já citamos como leitos hospitalares, mas dar a garantia do pagamento do profissional para os plantões de sobreaviso, principalmente nas especialidades. Pedro Oliva pergunta por que a Prefeitura não fez qualquer teste nas próximas mudanças no trânsito e preferiu implantá-las, e se o usuário não opinou a respeito. Bom, nós temos que dar a informação correta, Pedro. Quando nós optamos para fazer esse projeto, nós tínhamos que fazer esse projeto com pessoas e profissionais e empresas que entendam desse assunto. Então, houve uma consultoria, houve uma contratação inicial de uma consultoria, fazendo uma pesquisa de origem e destino, e essa é a desinformação que eu estou vendo na pergunta, mas estou aqui para esclarecer. Por quê? Porque quando houve essa pesquisa de origem e destino, ela montava de uma forma estatística todo o fluxo de deslocamento, não só de veículos, como também de pedestres. Isso foi feito uma grande consultoria. A partir do momento que houve a detecção, houve o diagnóstico dessa situação, nós partimos para implantar o projeto. E é dessa linha que eu quero que as pessoas vejam, acompanhem, elas estão em pleno funcionamento. Lógico que todo esse projeto, Pedro, ele não está resumido nesses equipamentos que as pessoas veem na rua. Existem outras ações, principalmente nos bairros, e aí eu convido a ver em bairros principalmente paralelo àquele grande corredor da entrada da cidade, como lá na Francisco Navarro, e aí eu vou citar os bairros do Jardim André, do Canaã, da Vila Bueno, da própria Vila Pinto, que já há uma mudança
de sinalização, principalmente de orientação de mãos, principalmente de mão dupla, né? Nesse sentido, esses bairros, primeiramente, eles estão sendo já mudados. Isso está sendo feito de uma forma gradual e a participação da população houve sim. É lógico que o que eu quero deixar claro é que ficou por conta de todo esse processo técnico durante meses para que não tenha dúvida dessa informação. A Prefeitura está e ela nota que isso é um projeto primordial para a cidade. Há um número de veículos intenso no município de Varginha. Há 10 anos atrás tínhamos em torno de 12, 13 mil veículos, hoje nós quase chegamos a 70 mil veículos emplacados em Varginha, fora os carros que vêm de fora. Então eu quero deixar claro que há uma responsabilidade nessa ação e eu quero deixar isso muito transparente. Pergunta vem da equipe de jornalismo da Rádio Clube, a jornalista Elisa Mara Resta. De acordo com o setor de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, de março a julho deste ano foram recolhidos 500 escorpiões em residências e cerca de 3.500 no cemitério municipal. Todos os animais capturados são encaminhados para o Instituto Butantan para ser produzido soro anti-escorpiônico. Assunto inclusive em destaque na mídia nacional e também assunto de diversas reclamações no programa Varginha em Foco, do qual a Elisa é editora. Ela pergunta o que o município pode fazer para acabar ou diminuir essa infestação, já que os escorpiões não podem ser mortos. Muito bem, Elisa. Olha, a pergunta é interessante, é boa, é propícia, até para que possa destacar a equipe de funcionalismo público de carreira do setor de zoonose. É muito importante que essa iniciativa, inclusive de intercâmbio com o Instituto Butantan, é uma coisa pioneira para nós. Pela primeira vez, o Instituto Butantan ele está vindo até Varginha e criando esse intercâmbio de experiências. O mais importante é que algumas novidades nessas ações começaram a ser, inclusive, ensinadas, não só para a nossa equipe, como também para a população. A questão do escorpião, hoje, como a gente inicialmente podia imaginar, que colocaríamos um veneno, colocaríamos um tipo de material para repudiar ou até para matar, tecnicamente não é indicado. Isso foi mostrado. E o que nós temos que fazer nesse sentido? Primeiro, é a conscientização da população que isso existe uma informação técnica com o Instituto Butantan. Existe também uma necessidade de parceria e conscientização de toda a família varginhense na sua própria casa, no seu ambiente de trabalho, em relação à conservação e também destinação não só de alimentos, como também de lixo. E nessa linha a gente trabalha muito e vamos começar a trabalhar a questão do lixo reciclável, que vai beneficiar muito um assunto tão importante que é esse que você acabou de citar. Cida Ribeiro, a Cida do PET, gostaria de saber do candidato Corujinha qual a sua proposta para resolver a situação dos moradores de rua que se aglomeram no entorno da rodoviária todos os dias, alcoolizados e drogados. Já chegaram a invadir casas de moradores para furtar sapatos, roupas, bolsas e dinheiro. Eu mesmo recebi no blog reclamação ali perto daquela distribuidora de frios, a Vares, na antiga distribuidora, né, cara? A mesma situação ocorreu ali. Estou questionando como porta-voz da comunidade de Fátima, já fizemos 2 abaixo-assinados que foram entregues ao prefeito, à SEAD e ao Ministério Público, e nada foi feito. Se tem alguma proposta, por que até hoje não foi feito nada? E será que só quem incomoda quem tem direitos humanos, cidadão que paga imposto, procura ser honesto e viver respeitando os limites, não participa dos direitos humanos? Olha, Cida, você tocou num assunto muito importante, até para que a gente possa também, como esse assunto, esse tema, ele chegou a ser abordado no início, de alguma forma, em outra pergunta. Em outra pergunta. O que nós fazemos, principalmente quando abordou a questão de direitos humanos e tudo mais, nós somos extremamente sensíveis a essa causa. Queremos entender também que essas pessoas que migram e que vêm para cá, para Varginha, igual nós já citamos anteriormente, quando houve o outro tema, elas são diariamente monitoradas, não só as mesmas pessoas, porque infelizmente, igual nós já citamos, são pessoas que não têm família,
que tem problema com droga, tem problema com alcoolismo. Essas pessoas, elas têm um amparo sim da nossa secretaria, mas é um grande desafio. O que nós queremos fazer, inclusive para o próximo mandato, é trabalhar o aperfeiçoamento dessas ações, onde nós, e queremos aqui inclusive dar os parabéns e agradecer toda a equipe de Ronda que trabalha nesse setor. As pessoas que trabalham nesse setor, principalmente lá da SEAP, que ela citou, que é a Secretaria de Promoção Social, elas são extremamente abnegadas. Não só com essas pessoas, como também as parcerias que são feitas também com o Ministério Público, em parcerias também que são feitas com o Conselho Tutelar, as parcerias que são feitas com todas as pessoas que têm uma fragilidade social. É um grande desafio, você pode ficar tranquila, Ocida, que não há nenhuma preferência por bairros, não há nenhuma predileção por classes sociais, e essa classe que você acabou de citar, dessas pessoas, realmente elas são excluídas. E nessa exclusão, muitas ações nós estamos fazendo e precisamos ampliar essa questão da casa de passagem num local mais digno, num local mais amplo, para que a gente possa acolher e dar destinação, juntamente com os familiares, mas com o apoio também da Guarda Municipal, da Polícia Militar, também do Ministério Público, por entender que Varginha, como é uma cidade polo, vem gente de todo local e que nos auxilie também o Ministério Público de cada cidade a absorver também essas pessoas que têm ou tiveram uma infelicidade de não ter essa estrutura familiar, que é o grande mal. Outra pergunta do leitor Pedro Oliva, Corujinha: a quem ou a que o senhor atribui a alta rejeição que as pesquisas estão revelando? Se o senhor é tão popular e realiza tanto, por que tem maior rejeição demonstrada nas pesquisas? Bom, Pedro, pela segunda vez eu percebo algumas perguntas que não é o que eu percebo, nas ruas principalmente. Lógico que essas pesquisas, e aí se eu dependesse de pesquisa aqui em Varginha, não estaríamos no terceiro mandato. Eu percebo esse carinho, eu percebo esse acolhimento das pessoas onde eu vou, e eu quero trabalhar continuamente para que a gente possa não só ter só o carinho, como também o reconhecimento da população. No dia 7 de outubro nós vamos ter um processo eleitoral, e eu não estou aqui questionando resultados de pesquisas, mas eu estou questionando o carinho que eu tenho nas ruas, e de alguma forma eu agradeço o seu comentário, mas eu não concordo. Flávio Castro Caldonazo: é uma pergunta que ele fez a todos os candidatos, quando não aqui pelo blog, ele o fez pessoalmente. Hoje em dia as questões de defesa dos direitos dos animais estão nas discussões de todos os países. Existem leis para a não utilização de animais em circos, entre outros abusos. Acontecerá em São Paulo o encontro da Sociedade Mundial de Proteção Animal. Gostaria de saber do candidato, caso seja reeleito, o que pensa fazer em relação aos animais abandonados, sobretudo os cães. O senhor não acha que a cidade tem condição de ceder alguma área, construir um bom abrigo adequado e abrir concurso para médicos, veterinários e outros funcionários para trabalhar exclusivamente com esta questão, para que os animais não precisem depender apenas da boa vontade das pessoas? Quem que ele chama? Flávio Caldonazo. Flávio. Então, Flávio, foi boa a abordagem, até para que as pessoas saibam o que está sendo feito nesse sentido. Hoje, nós temos aqui em Varginha um centro de zoonoses, que eu quero até que as pessoas conheçam. Era no antigo prédio da Escola Matheus Tavares, onde lá são realizadas cirurgias, não só para poder fazer a esterilização dos pequenos animais, principalmente cães, e nós já estamos em parcerias não só com as faculdades da nossa região, principalmente os cursos de veterinário, lógico, para que a gente possa dar um andamento nessa grande conquista que nós tivemos. Então esse centro de zoonose, ele é inédito, ele é novo, é uma grande área. Existe também uma aquisição do espaço físico ali na região da Vargem, da dona Maria José, que fez sempre um belo trabalho com a Associação de Proteção dos Animais, né, de Varginha, que é a APAV, né? E nós reconhecemos todo esse trabalho e nós adquirimos aquela área. O grande objetivo agora é avançar,
fazendo com que aquele espaço ele possa ter, semelhante a essas parcerias que eu disse, com a iniciativa privada também, mas com as instituições universitárias, a própria prefeitura, para que a gente tenha, inclusive, as comparações do que eram feito anteriormente. Eu, mais uma vez, eu tenho que lembrar, eu fui secretário de saúde em 2001. Havia um modelo de extirpação de animais, antes de 2001, que era como? Era colocar os animais, principalmente cães, em algumas valas e ligava diretamente o cano de descarga de alguns veículos e havia uma asfixia natural. E isso poucas pessoas sabem, ou se não sabem, devem saber. Quero deixar claro que o nosso modelo hoje de responsabilidade nesse setor, ele já é demonstrado e queremos avançar cada vez mais. Márcia Rainato pergunta se o 13º dos servidores da Prefeitura está garantido este ano, de acordo com ela, diante de tantos problemas. Bom, Márcia, o que eu quero deixar claro é o seguinte: vocês devem entender que durante todo esse processo nunca houve nenhum motivo de atraso. Inclusive fizemos concurso público, estamos cada vez mais querendo incentivar o funcionalismo, não só com a preocupação em relação ao atraso, porque isso já aconteceu sim antes de 2000, inclusive foi matéria que foi extremamente divulgada. O grande objetivo nosso é tranquilizar os funcionários nesse sentido, porque é uma meta que temos e sempre priorizaremos não só o 13º, como também o pagamento dos funcionários. Candidato, nós estamos com as perguntas aqui. O candidato respondeu a todas as perguntas. Eu queria agradecer a sua participação nessa segunda entrevista. Tá bom. Lembrando da próxima semana o debate, mas antes queria passar para o senhor para fazer o seu encerramento. Quantos minutos? 2 minutos. 2 minutos. Bom, primeiro, maneira, agradecer e parabenizar a sua iniciativa de uma forma extremamente democrática. Vocês viram pelo tipo de pergunta que foram feitas, e eu acho que foram perguntas extremamente pertinentes à administração pública, principalmente de quem está vivendo a administração atualmente. O que é Varginha hoje e o que foi Varginha antes do ano de 2000? Nós estamos defendendo a continuidade desse projeto, onde prioriza as pessoas mais simples e mais humildes, mas com o requinte do desenvolvimento econômico que já chegou na nossa cidade. Quando nós abordamos assuntos como a questão das linhas aéreas, atraindo novas empresas, mostram o nosso empenho em fazer com que Varginha parta agora cada vez mais para ser reconhecida também como uma grande metrópole aqui do sul de Minas. É assim que foi reconhecido, inclusive, como metrópole do futuro na revista Veja, de uma forma que sempre nos deixa muito orgulhosos. Quero agradecer também a toda a equipe da Prefeitura de Varginha. Eu quero que vocês entendam, vocês como funcionários de carreira, e você também o Madeira. Quero agradecer o empenho, a dedicação, e muitas pessoas, elas não entendem o carinho que eu tenho com o funcionalismo público. É um grande desejo nosso aprimorar essa atenção a eles, e isso beneficia diretamente a nossa cidade. Quero fazer também uma homenagem, um carinho especial ao nosso vice-prefeito, candidato a vice-prefeito Rogério Salomé, que vai agregar muito. Uma das abordagens que foi tema aqui das suas perguntas, nessa questão de uma oxigenação de ideias, principalmente pessoas extremamente competentes em suas áreas e que vão trazer para nós esse acréscimo contínuo de pessoas do bem que querem uma cidade cada vez melhor. O grande desejo meu é fazer com que as pessoas, no dia 7 de outubro, elas sintam esse carinho que eu tenho pela cidade de Varginha. Por isso que eu peço que vocês votem no número 13, exatamente no dia 7 de outubro, dando um grande presente para a nossa cidade, votando no nosso partido, votando no nosso projeto, que eu tenho muito carinho de estar aqui representando, e estou muito empenhado em trabalhar nessa força. Obrigado mais uma vez. Eu estendo esse agradecimento não apenas ao candidato à reeleição, mas aos outros 3 candidatos que vieram aqui por 2 vezes, e também aos leitores que fizeram suas perguntas e acompanharam.
Candidato, nós tivemos a média de 800 visualizações por entrevista ao vivo. Pode parecer pouco para um universo de 94 mil eleitores, mas se nós fizermos uma comparação com outras transmissões em que são realizadas em média 10, 5 visualizações, é um mundo, é uma conquista muito grande. Então nós tivemos a média de 800 visualizações ao vivo, fora depois a gravação, ela fica no YouTube, tem outras visualizações. Cada visualização não significa uma pessoa, né? Significa outras pessoas, e são computadores que estão sintonizados na hora. Lembrando que o debate na próxima terça-feira, dia 2 de outubro, também a partir das 7 da noite, com transmissão ao vivo. Como nós estamos prevendo um número maior ainda de pessoas sintonizadas, por se tratar de um debate, confronto de ideias entre os 4 candidatos, nós contamos com o apoio da Via Cabo TV, que vai instalar um servidor próprio, um equipamento diferenciado para permitir que, mais uma vez, a transmissão não tenha nenhum problema, não caia a ligação e o som também, a imagem, saia tudo dentro dos conformes, dentro do programado. O tempo das entrevistas, é importante lembrar, foi 1 hora. Parece que é muito, se a gente for pensar em entrevistas de TV, que são 7 minutos, 8 minutos. Mas o nosso objetivo, tanto nas entrevistas de 1 hora, quanto no debate, que vai ter a média de 3 minutos para cada candidato. No outro debate foi 1,5 minutos, né? Então nós teremos assim, 3 minutos para cada candidato responder cada pergunta. Por que todo esse tempo? Para que o candidato ele tenha oportunidade, não de participar de um debate, aquela coisa rápida e pasteurizada, mas sim de participar de um momento que ele tenha tempo para apresentar suas propostas. O blog do Madeira acredita que com essa série de iniciativas está contribuindo para fortalecer o processo democrático e ajudar o eleitor a comparar as propostas e a postura de cada candidato e fazer a sua escolha no dia 7 de outubro. Obrigado a todos. Nós temos esse encontro agora na próxima semana, dia 2 de outubro, 7 da noite, ao vivo aqui no blog. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Um grande abraço.